E aí, gente, tudo bem? Vamos lá. Como é que vocês estão? A imagem tá boa? O som tá bom? Vai me dando um okzinho aí. Esperar a Mari entrar pra gente tá começando. E aí, galera, como é que vocês estão? Ai, que ótimo. Como é que vocês estão? Como que tá aí a semana? Estou super ansiosa por essa live. Agora vou estar aguardando a Mari entrar aqui pra gente poder estar conversando. Oiê! Oiê, tudo E bem? aí, tudo bem? E você? Tudo jóia! Tô ansiosa também para essa live. Tava vendo você falar aí, tô empolgada com esse Eu negócio. também. Essa parceria aqui sempre aconteceu, né? O universo conspirou a favor super. Graças, menino. O negócio une aquilo que tem que unir. Olha que maravilhoso, né, Fredi? Sim, 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 sim. E aí, tá tudo bem? Tá Tudo tudo ok jóia. aí o som? Tô achando aqui um filtro para o negócio engatar aqui. Gente, quem tá entrando aí, hoje vamos falar sobre um assunto super bacana, sobre os sabotadores da felicidade. Vamos falar aí sobre aquilo que a gente vai rejeitando, que é o que nos liberta. Sim, aquilo que a gente vai excluindo, aquilo que a gente vai fazendo inconscientemente, muitas vezes sem saber realmente o que é, né? Como que funciona, o que que tem por Exatamente. trás, o que a gente carrega, né? E isso daí, gente, a gente carrega às vezes coisas que a gente nem sabe, e aí aquilo atrapalha tanto a nossa vida que a gente nem tem uma percepção disso. É verdade. Antes de começar, queria agradecer o convite da Fredi, gente, para participar aqui, colaborando com vocês, contribuindo. Cada um tem um pouquinho e quando a gente vai unindo, o negócio fica mais gostoso, fica mais charmoso, fica construtivo. Então, gostaria muito de agradecer, Fredi, pelo seu convite. Espero que nós tenhamos mais oportunidades como essa para que a Com gente possa aí certeza. crescer, desenvolver e cada vez mais despertar essa consciência, para a gente tomar consciência sobre o que é que está travando o nosso caminho, né? É, o que que tá travando a nossa roda, né? É aquilo que tá travando a nossa vida de dizer sim pra vida, né? De fluir, né? E Exatamente. eu É o sou muito dizer sim para a grata. vida. Eu sou muito grata, assim, sabe? Por ter você. E lógico que a gente vai ter várias outras oportunidades, né? É, gente, sério, maravilhosa. O curso do Eu Criança dela mexeu comigo sensacional. Foi um workshop, 4 horinhas, o negócio foi profundo. Mas Até sempre, hoje me falam desse workshop, falam, Mari, ali eu tive um trem diferente. sim, teve um despertar ali totalmente diferente, né? Uma Exatamente. consciência diferente das coisas, né? Uhum. Como eu ia até abordar, né, Fred, com relação a essa live hoje, do que a gente vai rejeitando é o que liberta. Tá lá no início. Tá lá no início. A gente tem que aprofundar, porque a vida exige profundidade. A vida, ela é intensa. Enquanto a gente fica na superfície, levando, arrastando, o negócio não se resolve. E aí a gente às vezes não compreende por que, que não tá dando certo, por que, que tem tantos problemas, tantos conflitos. Parece que atrai, sabe? Aquela pessoa que fala assim, meu Deus do céu, não sai desse ciclo vicioso aí. Ontem eu Sim. tava fazendo uma live de relacionamento amoroso, né? E aí a gente estava falando assim, que às vezes a gente fica atraindo e colocando a culpa em quem? No outro. É, Ai, mas sou eu que responsabilidade. atraio aquele canalha, aquele cafajeste, aquelas meninas que não valem nada. O que está Aham. acontecendo, gente? Sim, sim, isso é impressionante, né? Tipo, eu vejo muito na clínica isso. Mas ele é isso, ela é aquilo. Mas, gente, qual que é a sua responsabilidade, né? Qual que é a minha Exatamente. responsabilidade na desordem, né? Da minha queixa, do que eu tô buscando, né? Então, Uhum. assim, cara, isso daí é muito libertador, assim, eu falo pra todo mundo, porque você sabe, né, que eu sou fã da constelação. E eu queria até depois que você explicasse um pouquinho
Como é, o que funciona, né? Porque até ontem me perguntaram assim, mas terapeuta? Mas você também não é terapeuta? Gente, tem várias terapias alternativas, né? E a da constelação é uma delas, né? Eu acho que nem você falou, unir sempre todo mundo sempre é muito válido, né? Exatamente. Quando a gente vai somando, porque cada abordagem traz uma perspectiva. Então, a psicologia, ela traz uma compreensão sobre a saúde mental muito importante. Ela olha para o seu cérebro, a sua forma de você pensar, a sua forma de você escolher as coisas. E isso, a escolha é o que determina a tua vida. A todo momento você está escolhendo. Você escolheu a roupa que você está vestido hoje. Você escolheu a pessoa com quem você está se relacionando, o seu trabalho. Então, é importante a gente ter discernimento em cada escolha que a gente faz. Para a gente ter uma autonomia e até mesmo uma prosperidade na vida, né? Para não ficar delegando e culpando o outro sobre aquilo que a gente está escolhendo. Por quê? Aquele cafajeste, aquela menina que não vale nada, você que escolheu. Você que escolheu. Então, quando a gente traz a responsabilidade para a gente, aí a gente tem a possibilidade de transformar. Então, quando a gente também faz essa conexão mental com uma terapia que, pelo menos na constelação familiar, ela vai para o campo do sentir, da emoção, daquele coração. Então a gente une o cérebro com o coração, meu amor, aí tá a chave. São os dois órgãos principais do nosso corpo, né? Que a gente coloca aí, temos vida quando nós temos esse coração, temos vida quando temos esse cérebro, essa atividade. Então nós precisamos olhar para tudo, olhar para o ser humano de forma completa para a gente realmente ter uma assertividade nas escolhas e se libertar daquilo que está nos aprisionando. Como o Iago tá falando aí, a culpa de ser corno, 18 vezes é minha. Aulas, Iago. É tudo, gente, é tudo. Agora, enquanto a gente não tem discernimento sobre o que está dentro da gente, que está oculto, e aí vem todas essas abordagens psicológicas e terapêuticas que proporcionam a gente compreender quais foram as dinâmicas que nós tomamos pra gente como verdade, que a gente está vibrando e fazendo o quê? Atraindo. Sim, até por conta entra aquela questão também, né? De às vezes a gente nem sabe, mas isso não vem da gente. Né? Às Exatamente. Vezes é o que a gente até estava conversando pra gente falar, né? Sobre o amor. Esse amor, ele é muito... Então, a gente acaba sendo muito leal ao amor familiar, né? Que inclui na constelação. E, às vezes, por isso a gente nem entende por que a gente tem alguns comportamentos, algumas coisas. E eu acho muito válido, porque é o que eu sempre falo, galera. Vocês têm que saber os seus sentimentos, as emoções, o sentir, os seus valores, né? Muito mais além. Só que não pode conduzir. Você precisa entender, né? Compreender. Exatamente. Aí que a constelação entra nesse processo de você compreender as dinâmicas que você se vincula, é uma escolha que você faz, só que é uma escolha inconsciente. A todo tempo nós estamos fazendo as escolhas. E a nossa mente, como ela tem esse funcionamento de inconsciência, a gente faz escolhas que determinam a nossa vida e atraem essas determinadas situações que nos limitam, que interrompem o nosso processo de fluidez com prosperidade na vida. E aí, nesse momento, a gente, além de ter essa inconsciência pessoal, nós temos ainda uma inconsciência de um coletivo, de um sistema familiar, que vem aí replicando por gerações e gerações determinados comportamentos, atitudes, escolhas, falas e pensamentos que você, por ser uma referência na sua vida, é o primeiro sistema que você se relacionou desde quando você nasceu. Né? E aí, uma criança, até pelo menos os seus 7 anos de idade, que é onde está sendo formada essa mente inconsciente, tudo que está passando para você, você vai tomando como verdade, verdade, verdade. E aí, o que acontece? Você chama para si tudo isso dessas gerações e vai o quê? Se vinculando inconscientemente a determinados padrões e lealdades por amor. Como a Fredi colocou aí, é tudo por amor. O amor tem essas duas formas, esses dois lados. O amor consciente, aquele que te expande, e o amor inconsciente, que é aquele que te limita. Então, quando você traz esse amor inconsciente, você se vincula com essas questões familiares, é o seu primeiro sistema de referência ali, quem você está mais vinculado, e aí traz determinadas questões
que não foram vivenciadas por você, mas por amor você traz toda essa lealdade. Então se Sim. vincula às vezes com um sentimento, às vezes uma tristeza profunda que você não consegue compreender da onde vem, e você sempre marcou isso, um medo excessivo, sem uma razão, um motivo racional, mas que está algo mais intrínseco. Então, tudo isso, até mesmo nos relacionamentos amorosos, contei ontem um caso de uma pessoa que ela tinha uma restrição no seu relacionamento amoroso atual por estar vinculada inconscientemente à mulher do pai, que não é a mãe dela. A Então, madrasta, assim, né? Seria. seria a madrasta. Então, são questões assim que a gente vai se vinculando e vai interrompendo o nosso processo de libertação. Porque o que é liberdade? Estamos aqui nessa live. O que é essa liberdade? O que é que a gente rejeita que proporciona essa liberdade? A liberdade é o seu estado de felicidade. A liberdade Sim. é onde você pode ser, você pode fazer aquilo que te cabe, que te pertence e que está vinculado à sua essência, que é Sim. forte, que é algo que traz essa prosperidade, né, Fredi? Sim, com certeza, e é muito importante, porque a partir do momento que a gente entende, né, o processo de negação, o processo de rejeição, a gente consegue fluir, né? Porque muitas vezes eu vejo, assim, casos que as pessoas, elas ficam presas àquela situação, que nem você disse, muitas e muitas vezes, e aquilo vai se repetindo, e aí você nem percebe o tanto que aquilo não deixa você ser você, né? Você acaba deixando de existir por conta dessas coisas que às vezes a gente traz, às vezes não, né? A maioria das vezes a gente traz e aquilo vai deixando com que você não seja livre para você ter as suas escolhas, né? É o que eu vejo muito na constelação também, a questão do fazer diferente, né? Quando eu rejeito, eu não estou fazendo diferente, eu acabo até fazendo a mesma coisa, né? Eu acabo só invertendo os papéis. Por exemplo, na constelação familiar é onde a gente observa de forma mais clara essas vinculações. Né? Muitas pessoas têm questões, têm dificuldades, problemas nos relacionamentos com os pais, que é com a sua origem, a sua base. E até mesmo aquelas pessoas que falam assim, não, eu tenho um bom relacionamento, eu amo meus pais. E aí a gente, nos atendimentos, a gente vai aprofundando e compreendendo que às vezes a gente tem rejeições inconscientes, rejeições ocultas que a gente nem percebe, mas que trazem ali essa questão de aversão. E como Bert Hellinger fala, que é o criador das constelações familiares, tudo que a gente rejeita se apodera de nós. Tudo que a Sim. gente concorda deixa a gente livre. Então, quantas pessoas trazem questionamentos com relação aos próprios pais? E são eles que deram a vida. Então, hierarquicamente, olha só, eles deram a maior bênção da humanidade. E às vezes a gente traz esses questionamentos sobre aquilo que poderia ter sido feito, aquilo que poderia ter sido melhor. E nesse sentido a gente traz o quê? Uma inversão de papel, porque você traz uma posição de superioridade, de ter colocado que você faria melhor no lugar deles. Nesse momento, quando há essa inversão, você está saindo do seu lugar de filho. E você, nesse sistema, o seu centro de força é como pequeno. Filho recebe. Recebe e tem que passar para o quê? Para a vida. Não dá para a gente também ficar tentando retribuir esses pais, porque não dá para retribuir a vida. Olha o valor da vida. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer por equilibrar essa relação no sentido de tentar compensar? A gente pode fazer algo de bom dela. E quantas vezes a gente se limita a fazer algo de bom da nossa própria vida? Quantas vezes a gente fica rejeitando aquelas questões que seriam chaves da transformação, porque a gente sabe que são pontos cruciais que a gente não quer mexer, são exatamente aqueles pontos que vão transformar a sua realidade. Sim. E aí, quando a gente decide olhar para tudo isso, a gente vai se libertando e fazendo o quê? Honrando essa vida que a gente recebeu. Honrando todo esse amor em que foi manifestado em tamanha potência que você ganhou essa vida. E aí você pode fazer algo de bom dela. Sim.
E o interessante, né, é que esse processo do concordar, né, de você concordar com aquilo que foi lhe dado e se colocar no seu papel de pequeno, parece uma coisa assim, falando assim, nossa, gente, como assim? Mas é algo que realmente os pais, eles são os grandes, né? E quando a gente rejeita aquilo, a gente deixa também de entender a nossa história, né? Compreender, porque aquilo ali é o que eles podem dar naquele momento, aquilo é o que eles receberam, ninguém dá aquilo que não teve, né? E você pode fazer diferente, mas você precisa ter aquele respeito para que a sua vida viva, né? Para que você diga o sim para a vida, né? Exatamente. Teve uma questão aí que você tocou que é importantíssima. Os pais estão fazendo aquilo que eles podem. Por vezes eles não receberam. Se eu vou lá na tua casa, Fredi, pedir açúcar e você não tem açúcar, o que é que você vai fazer? Vai fabricar o açúcar? Não tem como eu solicitar algo que eu não tive contato, que eu não tenho. Eu tenho que dar aquilo que está transbordando. Então, de repente, você pode dizer assim: Mari, eu não tenho esse açúcar, mas eu tenho uma rapadura maravilhosa aqui que eu acho que dá para adoçar. Ou então, Mari, eu tenho um melzinho aqui que eu acredito que vá suprir essa necessidade sua. E aí eu recebo isso dessa outra forma, desse outro jeitinho, mas que vai me nutrindo, né? E aí, quando esses filhos começam os questionamentos com relação a esses pais, de que não recebeu tanto cuidado, de que não recebeu tanto afeto. Esse é um dos maiores questionamentos, assim, com relação à construção familiar, né? Ou até mesmo teve casos severos com relação à violência, agressões, um não cuidado, sensação de abandono. Como é que a gente faz em sistemas tão delicados? Veja só, somente um pai e uma mãe pode dar a vida. E aí, você recebeu essa maior oportunidade. Então, a partir dela, pega essa vida e vai. Você já recebeu tudo que você precisava. Depois que você nasceu, qualquer pessoa pode cuidar de você. Mas somente um pai e uma mãe dá a vida. E aí, às vezes, a gente fica questionando os pais, querendo que eles sejam o quê? Perfeitos. Mas olha só, como é interessante isso, eu acho sensacional essa parte, assim, da gente compreender o quanto a gente tem que até mesmo aceitar essa imperfeição, porque ela nos impulsiona. Sabe por quê? O Bert fala também, o perfeito, ele já estagnou. O perfeito, ele cristalizou, não tem como melhorar, não tem como aprimorar. O que é você? O que é você, meu bem, que você está ouvindo essa live agora? Quem é você? Você é filho. Você veio aqui como aprimoramento dos seus pais. Então, que bom que eles têm essas imperfeições, que eles te fortalecem, eles te abrem caminho para você fazer algo. Imagina se você tivesse os pais perfeitos. O que você ia fazer nessa vida? Você ia se sentir um inútil. Né? Você ia se sentir um inútil. Vai falar, mas eu vou fazer o quê? Meus pais já fizeram tudo. Então, a partir da imperfeição deles, você se impulsiona. Você pode fazer algo. E olha só, o ser humano, ele quer se sentir útil. É como se eu tivesse aqui, eu falo que tem uma plaquinha na testa. Sim. Eu quero me sentir útil. Porque é que tantas pessoas aí nessa pandemia, diante das dificuldades, dos desafios desse trabalho, né? Sim. Por que é que tantas pessoas estão nessas crises de ansiedade, de estresse? Porque reduziram sua carga de trabalho e aí nesse momento, que oportunidade maravilhosa. Eu falo com meus pacientes também. Eu falo, gente, eu tô adorando, entendeu? Maravilhoso. É lógico, gente. É um único momento que a gente tá tendo para entrar em contato com a gente. Porque o acúmulo de serviço, o acúmulo do nosso dia a dia, da nossa rotina normal, não deixa que a gente entre em contato com o que é necessário, né?
para liberar a vida, para a gente destravar, para a gente transformar a nossa vida. E aí, nesse momento, todo mundo desesperado, porque caramba, eu vi muitos posts. Como é que é? A pandemia é para você se conhecer, né? Aí a pessoa fala assim: já me conheci, não gosto, não quero mais. Mas, gente, essa é a realidade, tá trazendo essa oportunidade, né? De entrar em contato consigo, de se recriar, de se reconstruir, de entender o que faz parte de você que tá aí olhando pra gente, conversando com a gente, vindo aqui. O que tá te transformando? O que fez vocês virem aqui para saber mais sobre como destravar essa vida e te dar a transformação? Exatamente. Esse momento da crise de ansiedade, do que eu vou fazer agora, é a melhor hora. Por quê? Nesse momento que a crise se manifesta, onde você olha para você e fala: vou ter que olhar realmente para isso, né? Porque uma crise não se instala de um dia para o outro, né? Ela tem um tempo. Então, essa falta de gerenciamento das suas emoções, de olhar profundamente para aquilo que você precisava olhar, já faz um tempinho que você vem postergando. E aí, nesse momento que vem a crise, você fala: eu tenho que olhar. E olha só, dentro desse contexto todo, nessa imperfeição desse momento, né, desses desafios, a gente é forçado a se reinventar. Então, nesses desafios da vida, e aí, olha só, como um desafio com relação à criação com os pais, as dificuldades, às vezes, que uma pessoa passa, de até mesmo esses atos mais agressivos, diante desses desafios que você percebe a força que você tem. Porque você tem que sobreviver e é contigo, não é com o outro, é contigo. E aí você escolhe fazer algo ou escolhe fazer algo. Porque essa vida vai te exigir o quê? Movimento. A vida vai te exigir movimento. E nessa oportunidade, você aproveita para você se reinventar e curar e transformar e se libertar. Sim. Fredi? Eita, já tá passando esse tempo, hein, gente? Vocês estão com a gente, estão acompanhando. Tá tudo bem aí? Tem alguma dúvida, gente? Tendo dúvida, mandem aqui. O que vocês, né? Pra gente poder estar interagindo aqui. Essa conversa, porque eu falei, meu Deus, falar sobre constelação, eu fico apaixonada e é um papo que, assim, flui, né? Flui. Ele acontece, né? Porque é muito, querendo ou não, por mais que às vezes o processo fica um pouco mais meio difícil, complicado de entender, desafiador de entender, quando você entende, quando você percebe, você fala: cara, eu não preciso, depende de mim, eu posso fazer, eu posso seguir daqui, eu posso transformar a minha vida. E só depende de cada um de vocês. Exato. E é interessante porque toda essa transformação, todos os desafios que você passa, se você não vai na causa, o sintoma fica se manifestando. Com certeza. Uma doença. Se você tá com umas feridas saindo na pele, se você ficar passando só metiolate, não vai resolver. Você está aliviando o sintoma. Enquanto você não vai na causa, descobrir por que está saindo as feridas, o negócio continua. Da mesma forma, a gente tem que ir olhando para todas as áreas da vida. Se está travando, está apresentando um problema, onde você não está sentindo a sua felicidade, a sua leveza de vida. E essa questão da leveza é uma das chaves para a gente perceber o que é que está travando, que às vezes a gente está no automático, no dia a dia ali, que nem tá dando a atenção que precisa. Sim. Então, quando você sente esse desconforto, é pesado para você, ali é um ponto. Ali é uma questão que deve ser olhada para ser transformada e vai reverberar em tudo. Porque todas as áreas da nossa vida estão interligadas. A sua relação pessoal, como você se trata, o seu relacionamento amoroso, a sua saúde, o relacionamento profissional com seus pais. E olha só, tudo isso vai te exigir ir na causa, ir com profundidade. Ou você vai nas suas raízes e vai se fortalecer, se nutrir, ou você quer desfrutar da vida na copa da árvore, recebendo a luz, recebendo os frutos, e o negócio é temporário.
tem as Sim, estações que mudam. Então você precisa estar ancorado bem na vida, precisa ir para as raízes compreender isso. E o que são essas raízes? São os seus pais. E sim. aí, a constelação familiar, não só seus pais, mas toda a sua ancestralidade, que às vezes você desconsidera, não tem uma, um contato profundo. E aí, nesse Uhum. momento, quando você vai tentando caminhar na vida, quando você vai tentando se desenvolver, e aí um pilar da sua vida, vamos dizer, nessa pandemia, caiu a parte do trabalho. Cara, se a pessoa não está fortalecida na sua base, o negócio estremece todo. E aí, Com nesse certeza. momento, eu entro em crise. Enquanto eu não vou lá na raiz e me fortaleço e me nutro. Sim. Desse momento ali, a partir disso, eu posso o quê? Caminhar para a vida. E às vezes as pessoas o quê? Rejeitam, têm conflitos, dificuldades com os pais, com o pai, com a mãe. Quem está entrando aí, não, nada é por acaso. Vai pegando, vai pegando, vai Vai absorvendo. sentindo. Vai absorvendo. Às vezes a gente tem esses conflitos com os pais, ou até mesmo fala assim, eu amo meu pai, amo minha mãe, mas eu acho ele muito autoritário, eu acho a minha mãe Condição. leviana. Cara, depois daquele mas, aí A começam as condição. rejeições, as condições ocultas e inconscientes. E olha só, que interessante isso. Quando você rejeita o seu pai, quando você rejeita a sua mãe, você está rejeitando a vida num sentido bem material. Você está rejeitando você porque você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Sim, E com aí, certeza. Fred, como é que fica essa questão? Né? É o que eu sempre falo. Eu falo, gente, não adianta, tá? Aquela pessoa ali que você vai falar assim, ai, porque minha mãe, não sei o quê, porque meu pai. Gente, você tem 50% de cada. Vai que isso daí que tá te incomodando, que isso aí que tá, que nem você falou, né? Tá gerando uma crise, tá gerando um desconforto. Vai que é aí que entra aquela parte que você falou também da imperfeição, né? Aquela imperfeição que é deles, não vai fazer diferente. Agora, o que você vai fazer com aquilo depende de você. Mas lembrando que você tem 50% de cada um, Uhum. né? Aquilo faz parte de você, aquilo é você de alguma forma, né? E eu acho muito interessante essa questão da condição, porque meus pacientes perguntam, mas como assim, Fred, condição? Eu amo! Mas então, peraí, como assim? Você ama, mas não ama, né? Uhum. Porque a condição começa a falar assim, ai, tipo, que nem eu gosto daquela roupa, mas aquela roupa ela é meio apertada, fica assim. Então você não se sente confortável com aquilo, você não olha o todo. É o amar incondicionalmente, né? Porque quando eu Sim, vou colocando essas aversões, até mesmo ocultas, eu vou esbarrando. E olha que é tão interessante isso, porque quanto mais você vai rejeitando a forma com que seus pais te tratam ou como eles escolhem a vida deles, mais você se vincula. E aí é interessante porque as pessoas falam, eu não gosto, não, o jeito que a minha mãe me criou dessa forma, não vou fazer. De jeito nenhum. Olha isso. Aí vai lá, tem um filho e faz exatamente igual e mesma não coisa. sabe se liberar. E aí começa a se identificar, tô fazendo igualzinho a minha mãe, tô fazendo igualzinho com a minha mãe. Uhum. Exatamente isso, como a Fredi falou ali. Não importa o que fizeram com você, importa o que você fez, como você lidou com o que fizeram com você. É Sim, isso aí que vai abrir portas para você deslanchar na sua vida. E aqui, acho que cabe a gente começar a falar aqui, pelo menos, dos 5 sabotadores. São 5 apenas. Eu não vou citar 5 porque não dá tempo, já é meia hora. com 5 certeza. sabotadores da nossa felicidade, do nosso caminho de liberdade. Sim, né? A Vamos começar transformação por, da vida. da nossa transformação de vida, da nossa realidade. Vamos começar por um que é básico e que parte da sociedade sempre vai pegando e o negócio vai desequilibrando quando se encontra em excesso. Medo. O medo é um dos sabotadores que fazem com que esbarram o seu processo de evolução. Aquilo que você tem medo de olhar é o que vai te libertar. Com E certeza. aqui
Fredi do céu, pensa numa pessoa que tem experiência com medo. Aqui, me Eu vou fazer apresento. aqui, ó. Me apresento. Gente, vocês não têm ideia. Vou contar aqui a minha história um pouquinho, Fredi. Conta. O medo, para mim, foi algo muito presente desde os meus 4, 5 anos de idade. Eu tinha muito medo dessas questões espirituais, de aparição. Eu não aguentava ouvir história, não aguentava ver aquelas coisas que passavam no jornal. Ai, porque tal imagem apareceu na janela? Menina do céu, eu tinha pavor daquilo. Eu rezava para não aparecer para mim. E assim, olha só, gente, presta atenção como as coisas vão se agravando com o tempo quando a gente vai postergando. Isso começou lá para meus 4, 5 anos de idade. E aí eu fui arrastando com esse medo. E cada vez mais tendo mais medo, tendo algumas crises de pânico. Até o ponto, olha só, o tanto de anos que eu fui arrastando isso e o quanto isso reverbera em toda a minha vida. Até o ponto de eu chegar nos meus 18 anos e ainda estar dormindo com a minha mãe, porque eu morria de medo. Não era um medo básico, não era um medo simples. Sabe aquele medo assim, severo, que você fala, não é normal. Tem o medo que protege, mas o medo em excesso que esbarra. Então, para quem tá chegando aí, a Aninha, a Fabi, gente, um dos sabotadores da vida é o medo. E ele me sabotava. Sabotava o meu processo de despertar, de evolução, de tudo. E dentro desse processo todo, aos meus 18 anos, comecei até a dormir sozinha. Porque quem chegou agora, falei que dormia até os 18 anos com a minha mãe. Olha isso. Olha para isso, gente. Isso é sério. Isso é sério. Sim. Até os 18 anos, beleza. Passou um tempinho, caminhou uns dias. 19, 20, acho que foi com uns 20, 21 anos. Aí eu comecei a entrar em contato com as terapias, com a constelação familiar. E aí o negócio começou a transformar, começou a despertar algo mais. Porque eu era muito racional, eu era lógica. 2 mais 2 tinha que dar 4. E hoje, gente, eu falo que 1 mais 1 dá 3. Então, o negócio modificou bem. Quem tava na live de ontem, eu ainda fiz todo mundo repetir. Gente, 1 mais 1 dá quanto? 3. Eu expliquei lá certinho. E aí, em todo esse processo, chegou um momento onde eu me deparei com um curso, um retiro, que eu sabia que o negócio ia apertar. Ali ia arrochar. Por quê? Era um curso sobre quê? Um curso sobre iniciação da espiritualidade. Falei, aula! Nem tinha noção. Falei, eu vou, porque eu sei que essa trava aí, ela é profunda para mim. Já há muitos anos eu venho alimentando e o quanto isso me bloqueia, porque eu deixava de curtir à noite, eu não conseguia fechar uma janela, eu sempre tinha que pedir para os meus pais e isso era vergonhoso para mim. Só que era aquele medo que eu não tinha controle, o medo me dominava. E aí veio esse curso, eu falei, sim, eu vou nessa bodega. Vamos ver como é que vai ser, vamos ver o que vai dar. Eu vou ver o que vai dar nesse trem. E aí fui. Gente, eu fui sozinha, né? Na cara e na coragem, porque eu sempre queria companhia nesse medo. Sempre queria estar com a minha mãe, com meu pai do lado ali. Se eu ia, sei lá, pegar uma roupa no varal, tava à noite, queria companhia. Uhum. E aí, nesse curso, eu falei, vou sozinha. Falei, só preciso de uma base aqui. O quarto é coletivo? Quarto é coletivo. Falei, demorou. Pronto, acabou. Bora lá. Já tinha a sua base, já. Agora eu consigo. E aí fui nesse curso, e aí foi onde eu entrei em contato com diversas questões da espiritualidade. E foi muito interessante, porque era algo que eu tinha um medo severo, mas ali eu fui aprendendo ferramentas para lidar com esse medo. E aquilo ali foi me libertando. Por quê? Enquanto eu rejeitava encarar de frente esse medo, porque eu encarei de frente, na cara e na coragem, eu ficava presa. O meu caminho ficava travado. E hoje, gente, olha só, com 24 anos, falo de espiritualidade, mexo com a espiritualidade, estou lidando com as terapias que envolvem esse algo mais. Ainda tenho medo?
tem. Ele Mas não some. ele não só. Mas não é aquele medo que me trava. Não é aquele Que te medo que me limita. bloqueia. É um medo que me assegura, certo? E aí eu vou desbloqueando aonde eu vejo que tá travado. Então, olha só. Talvez se eu não tivesse encarado aquele curso de espiritualidade, eu não estaria realizada profissionalmente. Então, vocês estão entendendo? Não é uma questão do medo da espiritualidade. Não. Hoje, a espiritualidade, na verdade, não se trata de uma ferramenta, nem de um acesso a uma terapia. Na verdade, é você viver aquilo. E hoje, eu trato isso com mais naturalidade, porque para mim, não era natural, não era normal. Então, quando a gente vai o quê? Baixando essas barreiras para acessar esses conteúdos, esses contextos que trazem essa chave da transformação. Cara, a gente tira um peso. Fica mais leve. A vida fica mais leve, a vida flui. A vida flui. Então, se você tá vendo que tem um negocinho travando, olha para isso. Olha para isso, que ali tem uma chave maravilhosa para o seu despertar. Que vai deixar você fluir, né? Que vai fazer com que você vá para frente naquilo, né? Porque a gente tem muitas coisas que deixam a gente limitado, impede que a gente faça, né? Que nem você tá falando. Então, a partir do momento que a gente entender que aquilo ali que tá sendo ruim para você, que não tá te deixando fluir, que tá te incomodando, não ignora, não rejeita. E não é o outro. Não é o outro. São questões suas, né? São coisas suas que você carrega e que só você, quando você olhar para aquilo, você vai compreender, né? Por mais desafiador que seja. É que nem você está falando, né, Mari? Você procurou a sua base, né? Para você conseguir enfrentar aquilo, para você conseguir se sentir um pouco mais segura, diminuindo esse medo, driblando ele, para você encarar isso e enfrentar. E agora, quais são as consequências positivas disso? Os resultados de olhar para isso, né? Para suas questões, né? Como que isso te libertou? E olha só que interessante. A gente tem que ter coragem de viver. Sim. A vida vai exigir isso. A vida vai exigir você ter essa disposição de ter essa profundidade. Não dá para ficar na superfície. Se você não vai profundo, vamos falar do mar lá. Enquanto você fica ali na superfície da sua vida, você deixa de perceber os tesouros que estão guardados dentro de você. Com certeza. Então, quando você mergulha profundo em você, você descobre tesouros, mesmo que esteja lá escuro, naquelas sombras, a gente descobre uma luz para iluminar tudo isso e dessa forma a gente desperta as nossas potencialidades, as nossas capacidades e de repente você começa a perceber o quanto a sua vida está fluindo, o quanto está ficando bom, gostoso. Mas olha só, vamos falar do segundo sabotador aqui. A paralisia e o medo proporciona essa paralisia. A paralisia é também um dos sabotadores do nosso processo evolutivo. Sabe aquela questão assim, quero mudar, quero ter saúde. E o que é que você faz para ter saúde? O que você está fazendo, né? Para que isso mude? Exatamente. Aí sabe aquela pessoa que fica ali solicitando para Deus, para a natureza, para a vida. Quero saúde, me abençoe com saúde. Amor, ótimo. Não estou falando para você não deixar de orar, rezar, solicitar, mas você tem que fazer a sua parte. Sim. O corpinho é teu. Se você fica ali se mantendo nos alimentos tóxicos industrializados, você não faz a sua parte de atividade física, ninguém vai fazer por você. Com certeza. É a sua responsabilidade, sabe por quê? A vida, adivinha de quem ela é, Fred? De quem? Eu não sei, não. Eu acho que adivinha falar que é das outras quem ela pessoas, né? Eu falo muito A vida é sua, amor. A vida é sua. Então, essa questão da paralisia é algo muito interessante, porque a vida ela é movimento. Desde quando você recebeu essa vida na barriga da tua mãe, a vida é movimento. E você já começa a se movimentar ali. Lembra dos chutinhos que você deu na sua mãe? Ali começa.
Depois, quando você nasce, ou você respira por você, ou você não toma essa vida. Então, Sim, é contigo novamente. E sim. nesse processo, vou evoluindo, né, Annalise? Vou querendo aí melhorar, aprimorar os âmbitos da minha vida. E os âmbitos da minha vida, eles só vão transformar se eu fizer a minha parte, se eu fizer meu movimento. A Sim. vida é esse movimento. Como é que é teu coração batendo? É tu, tu, tu. É subindo e Uhum. descendo. É o alto e baixo. O baixo são esses desafios que a gente enfrenta na vida, que Sim. tudo parte, né? E tá tudo bem, né, Fredi? É, isso daí eu uso muito de exemplo, porque uma vez eu vi um vídeo no Facebook, cara, aquele vídeo assim, ó, foi libertador e foi assim, sabe? E a gente nunca para pra pensar, me arrepiou um monte. É, a menina tava tinha tentado suicídio e aí apareceu dentro da sala dela um médico. Ela falando que não queria mais viver e tal, né? Resumindo, não era um médico, né? Ela fala que era Deus e tudo mais, mas ela fala que ele falou assim pra ela: Você tá vendo seus batimentos cardíacos? Isso significa que você tá viva. Isso significa que são as suas oportunidades de viver. Toda vez que eu falo sobre isso, me arrepia. É a sua oportunidade de viver. Se você tá no seu alto ou no seu baixo, ou se você tá na constância ali, é a sua vida. Essa é você. Você vai fazer daquilo o que precisar ser. Mas isso quer dizer que você tá vivo, que você tá aqui para fazer por você, para você mudar a sua vida. Mesmo que seja os altos e os baixos, mesmo que às vezes, de vez em quando, a gente fique ali nessa paralisia, mas vamos movimentar. É, Quando exatamente. para, a gente para de viver. E olha só como tudo está conectado. Vamos dizer que na sua área profissional, nesse momento da pandemia, sofreu uma limitação ali nessa área. Se você começa a parar o restante dos seus relacionamentos, você fica acuado, tristinho. E aí você não quer se relacionar na sua família, você começa também a diminuir a sua doação, seu relacionamento dentro da sua vinculação amorosa com seus filhos. Tudo isso vai parando, porque tá tudo ligado. Então, Sim, quando uma área travou, uma área parou, você tem que continuar. A vida não para. E como a Fredi colocou aí, olha que linda essa história que ela trouxe. A cada momento, a cada sobe e desce, você tem uma oportunidade agora de fazer algo por você, de honrar essa vida que você recebeu dos seus pais. E sim, aí, gente, o que acontece? Muitas pessoas querem parar, querem estagnar. Tá tudo bem você se recolher no momento, mas mesmo com nesses certeza. momentos do down, que é como a depressão traz, né? Esse Sim. momento do baixo, até nesse baixo a gente tem que manter um ritmo, manter um movimento, fazer algo. Mínimo que for. A parte mínimo que for, mas continue. Continue. Porque Uhum. se você deixa de fazer as coisas, se você para tudo, como é que para o seu coração? Lá na frequência cardíaca do hospital, da telinha ali. Então não dá para parar. A gente tem que honrar a cada segundo esse batimento, todo esse nosso corpo equilibrado, perfeito, generoso que a gente recebeu. Sim. Gente do céu, tá passando muito rápido. Fredi do céu, tem 15 minutos e ainda tem mais 3 sabotadores, tem muito mais. Ai, Então gente. vamos lá para a gente conseguir pelo menos falar um pouquinho deles. E eu acho que oportunidade não vai faltar para a gente estar vindo falar mais sobre isso, né? Falando mais sobre mais coisas, porque a gente acaba entrando numas áreas assim que não tem como deixar de falar, né? Mas é o que eu sempre penso. Vai ser como tem que ser. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vocês estão gostando, gente? Estão com a gente? Manda os Tá todo mundo corações aí? aí, comentem aí. Vamos Tirem falar dúvidas, mandem aí o que vocês isso. quiserem. Mandem aí pra gente nos comentários. Tem um outro sabotador muito interessante, que é com relação à inferioridade. Gente, o que é essa inferioridade, com o quanto ela repercute na nossa situação de vida. Se você se sente impotente, fraco, diante de uma situação, diante de uma pessoa, uma relação,
isso vai cada vez mais minando a sua felicidade. Tantas pessoas trazem esse sentimento de não sou capaz, de não tenho condições. E nesse momento a gente vai colocando barreiras para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e desonrando toda essa oportunidade que a gente tem a cada segundo de fazer agora algo de bom da vida. A gente tem essa questão da inferioridade muito presente, na verdade, em diversos relacionamentos, no âmbito profissional, dos relacionamentos amorosos, onde às vezes um parceiro se sente maior que o outro e ela vai se minando ali e vai dando margem para diversas questões, porque veja só, no relacionamento amoroso, o que é que impera? Um equilíbrio entre o dar e receber. As pessoas têm que fazer algo, qualquer tipo de relacionamento. Eu faço algo e eu espero, gente. Eu espero receber. Se você dá um presente para alguém, se eu dei um presente para Fredi, Fredi, no íntimo dela, fica feliz, alegre, contente com esse presente, que é maravilhoso, a cara dela. E internamente, ela sente uma leve pressão natural. Acho que eu vou ver um presentinho aqui para Mari também. Com certeza. E como é gostoso isso, né? Sim, é maravilhoso, né? Como é bom quando a gente troca, quando a gente sabe dar e sabe receber. Tantas pessoas se limitam nesse receber, se acham ali as benevolentes, ou até mesmo numa questão de enraizamento social, a gente coloca assim um bonzinho, né? Não espere nada do outro, não precisa fazer por mim. Não, gente, isso desequilibra as relações. Nós precisamos fazer essa troca para a gente ter uma nova perspectiva. Não só uma troca de presentes, eu estou falando uma troca de conhecimento, uma troca de carinho, de afeto, de tudo. Isso faz com que a gente se vincule cada vez mais, fique forte essa relação e vá crescendo, vá expandindo. E aí, dentro disso tudo, por vezes, num relacionamento amoroso, um faz e o outro recebe. Recebe, recebe, recebe. Esse movimento do quê? Inferioridade. A gente está o quê? Desnivelando o nosso relacionamento. O que é o desequilíbrio? É esse distanciamento. Porque o equilíbrio é o quê? Dinâmico, é a vida, é a batida do seu coração, esse sobe e desce, essa troca a todo momento. Sim. Quando só eu faço, o outro recebe, a gente desnivela. Com certeza. Aí, nesse momento, a gente dá margem para diversas questões, por exemplo, de cobranças, uma vontade de não se vincular ali, porque o ser humano que está só recebendo e não consegue, não tem espaço para doar, ele quer se sentir útil e às vezes ele procura um outro relacionamento. Cadê? Foi o Igor que falou aqui do corno 18 vezes, 12 vezes. Aham. Ele. Jesus, Igor. Olha só como existem dinâmicas inconscientes que fazem com que a gente, às vezes, tragam esses movimentos, se vinculem a determinadas questões inconscientes que limitam a nossa prosperidade nas relações. Como você observa isso, Fredi? Questão da inferioridade. Eu acho muito válido, porque realmente é isso. Quando tem essa diferença de um sempre doar e o outro só receber, ou essa questão da inferioridade que é muito, muito presente em todo mundo, e isso daí desestabiliza a vida em todas as relações, que nem você disse, profissional, pessoal, todas as áreas, né? E essa questão do doar e receber, ela tipo meio que fica como se você não pudesse e você não também, aí acaba sendo os dois, né? Sentindo que, ai, poxa, mas só eu faço. Mas só eu isso, mas só eu aqui. Aí fica aquela disputa, fica aquele jogo, mas não precisa ser assim. Cada um pode dar o que tem, mas precisa existir uma troca, né? Olha, eu não tenho talvez para te dar um presente, mas o que eu posso te dar hoje é um abraço, não pode ser? Ótimo, existiu essa troca para que a energia também continue alta e aquilo continue fluindo. Eu acho muito importante a gente observar isso.
em todos os nossos relacionamentos esse equilíbrio, porque isso é o que proporciona esse fluir da vida. Sim. Se você para, olha só, na questão profissional, amorosa, e se fecha num relacionamento, às vezes levou muita pancada, muita violência até mesmo, muita agressão. Como é que a gente faz? Geralmente a gente se recolhe, não quer mais se relacionar. Fica dentro do casulo. Fiz um post agora sobre isso. A gente fica dentro do casulo. Sim. E nesse momento que a gente acha que está se protegendo, o que é que a gente está fazendo? Limitando o nosso desenvolvimento. Porque somente num relacionamento eu posso crescer. Porque num relacionamento é difícil, gente. Lógico, é desafiador. Com certeza. Lógico, é mais fácil a gente viver sozinho, né? Não tem questionamento do outro, a gente faz o nosso jeitinho. Relacionamento é aquilo que traz um probleminha, mas que é uma solução. Porque quando você permite que outro ponto de vista seja inserido no seu mundinho, você vai expandindo e se conectando com a vida. Porque a vida tem diversas verdades, diversos pontos de vista, perspectivas, né? Temos aí. Você sai da zona de conforto. Exatamente. Temos uns 8 minutinhos. Fredito do céu. Vamos passar para a procrastinação. Vamos. O nosso quarto sabotador da vida, das nossas transformações, a procrastinação. Cara, a procrastinação é um... grudado no movimento, né? Assim, né? É uma paralisação que impede a gente de acessar realmente aquilo que ia revolucionar, que ia transformar. Uhum. Olha só, lembra aí, puxa um assunto da sua memória que você está postergando. Você sabe que você tem que olhar para isso. Pode ser a sua saúde, um relacionamento amoroso, a sua questão profissional, o seu relacionamento com o dinheiro, sua questão com seus pais. Você sabe que é algo que está travando, que você teria até mesmo que buscar um auxílio, porque você, diante da sua vida, não está conseguindo resolver. Mas aí você fica o quê? Procrastinando de procurar um auxílio e se deparar com essa questão de resolver. Rapaz do céu! É isso daí, é essa chave, como eu trouxe lá a minha questão da espiritualidade. Quanto tempo eu fui levando até o momento de eu assumir aquilo. É essa chave que você deixa de girar, porque a felicidade, gente, ela bate na porta a todo momento. Mas se a gente não abre a porta, não gira a chave, não permite com que ela entre, ela fica lá. Sim. Então, a procrastinação de você buscar, às vezes, esse auxílio, de resolver essa questão, de buscar uma terapia, de enfrentar aquele assunto. Rapaz, vamos de novo. O seu sabotador é algo que você está permitindo que se limite. Você se permite as limitações da vida. Como seria você acessar com fluidez, com prosperidade, com amor, com abundância, tudo que a vida é? Porque olha o tamanho dessa vida, olha quanta coisa existe nela. E a gente fica assim, esbarrando, né? Com certeza. E o importante, né, aquilo que você disse, ter a coragem de enfrentar, né? Olhar para isso e tudo bem, tá tudo bem. Como que seria aí para vocês pensarem em algo, reconhecer o que tá te sabotando, o que que você tá procrastinando, o que que você às vezes precisa pedir ajuda e não tá pedindo, né? Mas o quanto que isso não pode te atrasar muito, né? Te limitar. Como que é se permitir, né? Eu sempre falo, se permita. Apenas isso, se permita. Eu tirei uma cartinha antes, até fiz um post sobre ela, que ela falava assim, permita-se mergulhar no que você não conhece sobre você mesmo. E é exatamente isso. A gente acha que a gente sabe quem nós somos, né? Sim. Ou até mesmo a gente nem sabe e procura não saber. Aquilo que você procura, aquilo que você não quer saber é exatamente o tanto de potencialidades que você está encobrindo. Talvez tanto de capacidade, você necessita. Tanto de talento, necessidades. Então, essa procrastinação pode ser inconsciente, por vezes sim.
Mas geralmente ela é consciente. Sabe aquele pensamento que você fica assim, tenho que fazer tal coisa. É um processo automático, né? Automático. E aí você fica, não, vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã, né? Esse deixar para amanhã e não vivenciar o agora, não decidir nesse momento, você está o quê? Tolhindo toda a sua evolução. Porque o poder está no agora. Amanhã a gente não tem certeza. Sim. Não tem certeza. É importante a gente lembrar, né, daquela frase, se você não viver amanhã, hoje, você estaria satisfeito, você teria feito tudo que você quer, que você sente. Você estaria satisfeito com o que você é, porque esse é um dos maiores arrependimentos das pessoas que terminam a vida e no sentido de estão muito doentes, em fases terminais. Qual é o arrependimento maior delas? O primeiro é não ter sido quem realmente era. Eu queria ter ser, encaixado socialmente, exatamente. Sim. Eu queria ser, mas aí vou acatando os padrões sociais e deixando de ter o cabelo colorido que eu queria aos meus 40 anos de idade. Ser diferente, gente. Relaxa. Viajar, de mudar de profissão. Então, olha, gente, o poder está no agora, naquilo que você fica remediando, você está remediando também a sua felicidade. E nós merecemos ser felizes agora. E nós temos o quê? 2 minutos para falar. Ai, gente! Vocês estão gostando? Mandem coraçãozinho. Vamos fazer um print? Vamos. Você consegue fazer Faça um print aí, gente. Espera que a gente tá fazendo a pose, que em 1 minuto a gente vai trazer o outro, hein? Você consegue? Faça um print aí. Ai, meu Deus. Porque vai que depois eu desligo aqui. Peraí. Oi? Fizeram um print, beleza? Compartilhe nos stories aí. Marquem a gente, hein? Marca a gente. Fala lá nos stories pra gente o que você tá saindo dessa live, o que você tá levando pra você. Sim. Né? O que tá você aprendeu? Qual é você vai frase fazer daqui pra frente? Né? Exatamente. Como que você vai se permitir a partir de agora? Né? Como que você vai encarar tudo a partir de agora? Lembrando que depende só de você. Exatamente. Gente, depende só de você. E olha só, quem tá falando que perdeu... Perdeu o quê? O print? A selfie? Vai fazer de novo? Vamos lá, rapidão. Vai aí, gente. Temos 1 minuto. Foi? Aí, agora vai, hein, galera? Agora foi. Bora. Vinícius, pega aqui. Você tá entrando agora? Vamos pegar aqui o último sabotador da nossa felicidade, da transformação de vida, do impulsionamento da abundância. Gente, aversão. Sabe aquele assunto que você não quer falar? Aquela questão que você não quer enfrentar, que aquilo te repugna, que traz a raiva, que traz aqueles diversos sentimentos que você vibra no sentido negativo de você não conseguir lidar com aquilo. É uma das questões chaves também que você pode olhar e transformar o seu olhar. E quando você transforma o seu olhar, você transforma a sua vida, porque você age de acordo com aquilo que está dentro de você. Se você tem um pensamento com determinada relação com algum assunto, vou dizer aqui um bem simples, deixa eu olhar o horário aqui. Política. Não quero olhar para a política, não quero participar da política. Gente, a política faz parte da vida. É uma das áreas que a gente tem que olhar. A gente tem que estar por dentro, inserido, conhecendo. Diga aí, Fredi, porque está acabando o nosso tempinho. Eu acho que é muito válido. Assim, tem alguns segundos só, né? Mas eu acho muito válido, eu acho que faz muito sentido. A gente precisa mudar a percepção de olhar para as coisas. A partir de que eu mudo a minha percepção, a minha vida muda. Então, o que você está disposto a mudar na sua vida? Gratidão por todos que acompanharam. Meu filtro saiu, a beleza já tá modificando. Não vou falar que tá saindo, não. Sim, vamos modificar, né? Gratidão, vamos marcar muito mais, obrigada. Fredi. Vamos, amei.
Gratidão a todos, gente. Vai ficar aí disponível essa live. Salva essa live, Fredi. Vou salvar. Pode deixar. Beijo! Um beijo!